Minha amiga Mili Lacombe, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está com a gente e para você. Eu não vou perder nenhum minuto aqui com a gente papeando, porque temos um convidado de honra, especialíssimo, direto do seu gabinete em Brasília, para falar com a gente, com a nossa audiência amada. Seja bem-vindo, pastor Henrique Vieira, que vai entrar com a gente aqui. Olha ele aí. É um prazer ter você aqui com a gente, apesar de você ser o flamenguista mais chato que eu conheço. Eu vou começar fazendo essa apresentação. É Vossa Excelência, é um deputado, ator, escritor, uma pessoa absolutamente maravilhosa, mas insanamente, insuportavelmente flamenguista, e por isso você está aqui com a gente hoje também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alice, Emília. Acompanho e admiro o trabalho de vocês. E eu nem diria que eu sou flamenguista, eu sou Flamengo. É uma relação que eu incorporo o clube como identidade. Flamenguista é pouco, viu? Olha, é muito engraçado, porque assim, o pastor Henrique Vieira e eu, a gente fez um Amor e Sexo juntos, e Verdade. ele me fez chorar naquele dia. E assim, dois homens me fizeram chorar muito na vida, o pastor aquele dia e o Zico. Porque o pastor talvez não tenha visto o Zico jogar, certamente não viu, mas eu vi o Zico jogar. Eu cresci indo ao Maracanã levando, eu sou fluminense, levando sapecada do Zico. E meu pai, como era um time maravilhoso, o Zico, Adílio, Tita, o maior medo do meu pai nessa época da vida era que eu virasse Flamengo. Era o grande medo dele, porque assim, metade do Rio de Janeiro é Flamengo, né? Você resistir ao Flamengo é uma coisa muito difícil, entendeu? Então, meu pai, quando ele viu que eu ia sofrer, mas eu ia sofrer assim, conseguindo ser fluminense, que eu tinha 5 anos, eu dei uma alegria muito grande ao meu pai, mas o Flamengo, aquele Flamengo me ensinou a respeitar adversários e Olha, a encontrar a beleza no rival, porque até hoje assim eu admiro demais aquele time do Flamengo. Mas sim, eu aprendi a sofrer com o Zico, então eu conto essa história muito. eu e Zico, gostei. Você está em ótima companhia, né? Mas Exato. isso me leva à minha primeira pergunta. O pastor Henrique, gente, para quem não conhece esse lado dele, ele é o tipo de pessoa que o mundo pode estar acabando, o Brasil pode estar se desfacelando, que você manda uma mensagem para ele e fala, como você está? E ele responde, líder. É isso, é esse tipo de pessoa. Então, eu quero que você diga para a gente e para quem está aqui nos acompanhando, como o Flamengo entrou na sua vida e que espaço o Flamengo ocupa nela. Você já deu aí uma palhinha, mas conta para a gente dessa sua relação com o Flamengo, porque as pessoas conhecem muito do seu trabalho, mas não necessariamente este lado. Sim, Veja, eu aprendi a ser Flamengo especialmente com o meu tio, o tio Daniel. Eu tenho vários tios, assim, por parte de mãe, que é o núcleo familiar com quem eu mais convivi, a família da minha mãe. E com esse tio e com meu irmão mais velho, o Guilherme, eu aprendi desde muito novinho o meu amor pelo Flamengo. Tem um desenho meu que minha mãe guarda até hoje, que é com 5 anos de idade, eu me
na alfabetização, aprendendo a escrever com 5 aninhos, e eu escrevi assim, uma das minhas primeiras frases: todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. É sério, é sério. Foi o título de 92 contra o Botafogo, aquele 3-0 o primeiro jogo, 2-2 o segundo, aquela falta genial do Júnior. E eu lembro dessa eu tenho essa memória, né? Flamengo campeão, meu irmão, e eu usando o papel e aprendendo a escrever, e essa foi uma das minhas primeiras frases. Todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. Então, o meu amor, tanto pelo futebol quanto pelo Flamengo, remonta à infância, e sempre com alta intensidade. Eu lembro que em 1995 aconteceu uma coisa extremamente rara, que é o Flamengo perdeu para o Fluminense. E eu lembro que foi absolutamente traumático. Eu estava ouvindo o jogo do gol de barriga. Era um radinho, ficamos meu irmão e eu ouvindo. Fluminense faz 2-0, Flamengo busca o empate. O empate era nosso, 45 do segundo tempo, e Renato Gaúcho consegue aquela proeza. E eu lembro de chorar, e eu tinha um tio, sempre tem um, tinha um tio tricolor, que eu sabia que ele ia dar um jeito de me visitar segunda-feira de manhã. Claro, saudade do sobrinho. Não deu outra. Só que eu fiz a minha estratégia. Eu simplesmente não saí da cama. Eu me recusei a acordar na segunda-feira de manhã para não encontrar meu tio. Então é isso. Repara, uma memória aí de 5 e 7 anos de idade, o Flamengo já habitando bastante a minha vida. Não, eu ia te perguntar. Vai lá, Alice, depois eu vou. Não, vai lá, porque você vai fazer um complemento, né? Não, eu ia dizer que eu tenho uma memória também traumática em relação a outro time da Mili, também de 95, quando o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista de 95 para o Corinthians, depois de ter ganho 93, 94, e eu voltar chorando de Ribeirão Preto até São Paulo, copiosamente no carro, e eu lembro de ter essa mesma coisa na segunda-feira, de me recusar absolutamente a ir para a escola, porque eu sabia que os coleguinhas iam estar me esperando na porta da escola, e eu queria evitar aquele contato. Mas eu ia dizer só também puxar para você, amiga, porque eu sei que você tem uma história também com o gol de barriga do Renato, e que é possível que o gol de barriga do Renato tenha sido culpa sua. Sim, com a sua estratégia que você tem infalível para não perder jogos. Então, na verdade, magoei, eu já era uma jovem mulher, eu magoei várias crianças, com certeza. Então, pastor Henrique, acontece o seguinte, eu tenho uma mania. Quando o Fluminense não marca, eu tenho 2 times, então eu tenho essa peculiaridade. Eu nasci no Rio, cresci Fluminense, depois, já adulta, eu me apaixonei em São Paulo, eu me apaixonei pela maior corintiana que já existiu, e ela sofreu um acidente, morreu quando ela tinha 40 anos, então hoje eu torço por ela também. E hoje Fluminense, quer dizer, a gente nem vai falar isso, porque isso é gravado, né? Mas hoje meus 2 times se encontram. Mas tudo bem, vou pular isso. Eu tenho uma mania, quando o Fluminense ou o Corinthians não estão conseguindo o resultado, eu desligo a TV e vou para o radinho. Desligo a TV. Isso funciona assim muito. Nesse dia, eu não estava vendo com meu pai o jogo. E quando o Flamengo empata, o Fluminense fez 2-0. Então, o empate era de vocês. Eu falei, já acabou. Mas não tinha acabado. O Flamengo foi buscar. Nessa hora, eu dei um soco na televisão. E a televisão caiu. E eu não vi mais. Eu falei, eu não vou mais ver. Eu nem fui para o radinho, Alice, eu não fui. Meu pai me ligou depois de uns 10 minutos e falou, tá feliz? Eu falei, pai, você tá de sacanagem, né? Ele nunca fazia isso, ele não tirava sarro de mim, ele era tricolor. Ele falou, a gente ganhou. Eu falei, o quê? Aí eu queria uma televisão desesperada para poder ver. Mas a minha pergunta ia ser essa, assim, o futebol ensina a gente a sofrer, né? O futebol ensina a gente que tem dia seguinte, apesar da dor. Eu queria saber quando você mais sofreu pelo Flamengo. Nossa, eu não quero responder isso na frente da Alice, não. Eu vou até pegar o meu café aqui, saborear este momento. Você quer sair um pouquinho? Me conte, que momento foi esse? Vocês não vão me fazer. Não, eu vou encontrar outra. Eu me recuso a dar essa resposta.
Não ficará gravado. Não, mas assim, antes de responder, e enquanto eu ganho tempo para pensar um outro acontecimento, sabe uma coisa que eu aprendi no futebol? Assim, eu acho que a rivalidade, inclusive a brincadeira com o rival, eu sou daqueles que acham isso parte da cultura futebolística. Óbvio, desde que não descambe para qualquer tipo ou forma de violência. Não estou falando disso, né? Mas a boa brincadeira, eu acho que está na cultura do futebol, sempre com o respeito. Mas tem uma coisa assim que aumenta essa minha noção, que é eu respeito mais ainda quando são torcedores assim apaixonados por outro clube. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o meu sentimento, porque mesmo sendo um grande rival, às vezes eu prefiro, né, dialogar, brincar, provocar e ser provocado por alguém que ama muito o outro clube, do que aquela pessoa que vem tirar onda e, na verdade, nem sente o que eu sinto, entende? Então, a cultura futebolística também me ensinou isso, que há uma rivalidade que pode ser vivida de forma saudável e que você pode respeitar o amor que o outro sente pelo clube, que o outro tem, porque você sabe o amor que você tem pelo seu clube. Eu acho que é uma grandeza, quase que um respeito, entende? Quando eu vejo que a pessoa é muito apaixonada, eu vou dar um exemplo. Botafogo campeão da Libertadores ano passado. Óbvio que a rivalidade, em vários momentos, assim, se o Botafogo não ganhar, não tô nem aí. Talvez se não ganhar, melhor ainda. Mas por ter grandes amigos botafoguenses, eu confesso, em determinado momento, eu me emocionei. Não tem a ver com o Botafogo. É um grande clube, mas é meu rival. Não é isso. Mas só de imaginar amigos meus vivendo aquela emoção, sabe aquele respeito que bate porque você sabe o amor que o outro tem pelo clube? Eu acho que o futebol também é capaz de nos ensinar isso. Agora, em termos de tristeza, eu passei uma década de 90 difícil, depois de 92, eu cresci com meus amigos adolescentes vascaínos tirando muita onda, 97, 98, 99, 2000. O meu alento era o Campeonato Carioca, que o Flamengo, sempre com um time bem pior e sem ser favorito, fez aquele tricampeonato 99, 2000 e 2001 com um gol do Pet. Mas assim, vou falar muito rapidamente. Perder a Libertadores para o Palmeiras doeu. Porque é Libertadores, porque o adversário é o Palmeiras, e porque, do ponto de vista futebolístico, era um jogo que, na análise tática, estava mais para o Flamengo. O Palmeiras fez o primeiro gol, mas eu acho que, no geral, o domínio das ações era mais do Flamengo. Era um jogo, pela lógica que ele estava acontecendo, me parecia mais provável o Flamengo ganhar do que o Palmeiras ganhar. Mas é o futebol, né? Talvez o melhor jogador do Flamengo naquele jogo, que era o Andréas Pereira, tenha cometido uma falha, na minha opinião. Tinha uma falha de cobertura também ali. Não dá pra... Ele errou. Mas por que o Davi Luiz estava do lado e não estava atrás? Cadê o zagueiro? Entendeu? O Davidson teve muito tempo para carregar aquela bola sem uma cobertura atrás, então nem acho que tenha sido um erro exclusivo. Outro elemento, eu acho que era defensável. Embora o Davidson tenha chegado muito perto do Diego, não foi uma finalização irretocável. Então, vários elementos ali que eu falei, nossa, mãe, realmente hoje não era para a gente ganhar. Esse dia eu tive dor de cabeça mesmo, confesso a vocês, e não falo mais sobre isso. Mudem de assunto. Mudem de assunto. Não, eu acho que eu lembro quando o Abel fez a substituição e eu falei, meu Deus, será que está escrito que a gente vai ganhar uma Libertadores com o Davidson? Porque assim, tem um toque de uma coisa assim, que é um cara, é uma figura absolutamente folclórica do futebol, né? E que você sabia que se fosse ele que fizesse o gol, ele ia viver desse gol para sempre, né? Que é o que tá realmente, que é o que acontece, é o que ele faz até hoje. Mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar se assim, você consegue usar essas lições do respeito ao adversário, da sobreviver à dor, no seu dia a dia, dentro do que é hoje um congresso não só polarizado, mas uma coisa quase maluca,
né? Que é uma coisa que eu te pergunto muito, né, no dia a dia, assim, como vocês aguentam, né, essa estratégia que é quase uma estratégia para enlouquecer o adversário, né, que eles fazem de impedir a fala, de gritar, de desrespeitar de propósito, né, e que você consegue combater de uma maneira muito elegante, né? Mesmo quando você chama eles de burro, você chama eles de burro de uma maneira elegante, né? Então, se você assim consegue trazer lições do futebol para tratar com adversários às vezes intratáveis. Olha, eu consigo, viu? Como eu sou muito apaixonado por futebol e como torcedor, como alguém que assiste e alguém que jogou bola assim na infância, na adolescência, brinco de jogar também. Hoje tem a questão do ombro, tirando o meu problema no ombro, no tornozelo e no joelho, tá tudo bem. Mas sim, especialmente na Comissão de Segurança Pública. Por quê? Porque eu faço um paralelo na minha cabeça entre a Comissão de Segurança Pública com jogar fora de casa sem torcida a favor. Então, de verdade. Então, aquela coisa de você saber aguentar a pressão, de você não cair no jogo do adversário, tomar o amarelo, tomar o vermelho que você quer, que ele quer que você tome. Então, assim, saber jogar fora de casa, saber suportar a pressão. Também não adianta ir para o ataque de forma atabalhoada. Você precisa ir para o ataque, porque eu também não sou daqueles que defende um jogo só defensivo, mas ir para o ataque é com inteligência, com sabedoria, sabendo a hora de você ser mais agudo, sabendo a hora de você segurar um pouco mais a bola. Toda essa dinâmica psicológica, mental e física, assim, de não perder a postura, de manter o equilíbrio. Eu pego um pouco do teatro também, da arte cênica, que eu sempre procuro manter os meus pés paralelos e bem fixados ao chão. Primeira aula de teatro é pés paralelos, respira pelo diafragma e faz a base, o famoso faz a base. Você se locomove, você se desloca pelo palco sempre a partir de uma base. Então, essa lógica de aguentar a pressão, saber responder com inteligência e não cair na provocação tem muito a ver com o que eu aprendo do futebol, sem dúvida alguma, Alicia, sem dúvida mesmo. E aí, voltando para essa paixão, porque assim, o que nos une, o tecido de todo e de toda apaixonada por futebol, de todo apaixonado por futebol, o tecido que nos une é essa paixão. A gente sabe o quanto dói perder um jogo como esse. E tem pessoas que amam a gente, mas não sabem. Eu tenho pessoas até hoje que olham para mim e falam: por que é que você está assim? Era só um jogo. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer isso. Eu perdi o Flamengo, eu me trancava no banheiro, e era um banheiro só. E aí as pessoas esmurravam a porta. E meu pai dizia: deixa ela chorar. E minha mãe falava: de maneira nenhuma, tem 3 crianças que precisam tomar banho. Mas a gente se une nesse lugar da dor, né? Então, eu fico pensando assim, a gente é o indizível, né, pastor? Porque eu fico olhando, quando o Flamengo ganhou em 2019, né? É óbvio que eu fiquei puta da vida, porque aquele jogo não era para ser ganhado, o Flamengo estava perdendo até o finalzinho, né? Aquilo me dilacerou. Ao mesmo tempo, tinha um lugar em mim que olhava e me emocionava com a emoção do rival. Só que é tudo feito para a gente não encontrar esse lugar, né? É tudo feito para a gente sentir vergonha de estar nesse lugar, né? E o futebol está indo por um caminho muito, eu acho, muito estranho, assim, de uma violência tosca, uma violência boba, uma coisa que a gente... Eu não sei nem mais como parar isso, sabe? Tem dias que você acorda e fala: por que é que eu ainda gosto desse jogo? Não tem a menor dúvida. Eu já fiz várias reflexões assim na minha vida, tipo, meu Deus, eu não deveria estar tão triste assim. Ou até o contrário, meu Deus, eu não deveria estar tão feliz assim, porque futebol é isso, você está ganhando hoje. Mas você usou uma expressão, Mili, que é o indizível. E às vezes, certas coisas, é mais você saber viver do que você saber explicar, certo? E vou dizer mais, assumir a dor da derrota, e agora fazendo uma reflexão sobre futebol e sobre sociedade.
Assumir a dor de uma derrota e sentir essa dor é um elemento, vou ser sincero, saudável. Vou explicar o que eu quero dizer. Essa ideia de ficar represando a dor, segurando a lágrima, dissimulando fraqueza, isso tem a ver com a escalada da violência na nossa sociedade. O extremismo político, que tem a ver com racismo, misoginia, glorificação das armas, a violência como forma de resolução de conflitos. Esse apelo óbvio à violência guarda muito ressentimento e incapacidade de acolher a própria dor, de chorar a dor por inteiro, de saber chorar. Então, a reação, a sublimação da própria dor é a violência. Então, eu diria que uma pessoa que sabe chorar uma derrota por inteiro tem tudo para ser uma boa rival, uma boa torcedora, porque não vai fazer da violência uma forma de lidar com o próprio fracasso e com a própria frustração. Então, assim, às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Depois eu reflito, mas já que eu amo e a consequência do amor por vezes é o sofrimento, então, sabe, deixa eu sofrer mesmo. Melhor elaborar esse sofrimento do que ficar transformando isso numa forma de fingir que eu não sofro. Mas sim, por exemplo, a minha filha Maria, eu não sei por qual razão, gente, ela está muito Flamengo. Não sei de onde veio isso. Então, assim, não sei de onde veio, qual a origem. Não sei. Mas, e aí, por exemplo, ontem foi meu aniversário, né? E aí, parabéns, pastor Henrique. Ariano também. Mais um ariano, como eu, como Isso. este programa. Mas é isso, os presentes, eu ganhei calça do Flamengo, ganhei casaco do Flamengo, chaveiro do Flamengo, Maria, obviamente, fez um desenho do Flamengo, mas teve um dia que ela foi ao estádio comigo, e um pouquinho antes do jogo, aliás, foi um jogo contra o Palmeiras, que a gente ganhou em casa e empatou fora e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Vou repetir essa frase. A gente eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, que eu não sei se ficou... E aí, um pouquinho antes do jogo, a Maria falou assim para mim, papai, tô ansiosa. Nesse momento, eu pensei, eu criei uma flamenguista. Ela já foi, já era. Ela entrou pelo... Vai ser feliz e vai sofrer. Isso. Mas no final, eu fico com essa tese. E aí até queria ouvir vocês, assim, já que a gente ama e a derrota vai acontecer, melhor assumir o sofrimento do que dissimular o sofrimento. Melhor saber viver do que sublimar e fazer isso sair de forma errada, entende? Perfeito. É perfeito, e eu penso muito isso em relação ao meu filho, né? Se é uma coisa assim, a gente compara, porque é uma patologia, uma coisa assim, que a gente não consegue, crônica, né? Você não consegue se livrar dela. E eu trago alguém para esse universo completamente insano, né? Faço dele parte disso, compartilho com ele as alegrias e as dores, né? Mas eu acho que é isso, é parte de quem a gente é, né? A Mili sempre fala isso, é parte fundante de quem a gente é. Eu não consigo tirar isso de mim e ele pode não gostar, que é improvável, mas é muito difícil eu não compartilhar isso com ele, né? Mas eu queria, além da gente fazer as nossas perguntas, trazer perguntas da nossa audiência. A gente abriu caixinha lá nas nossas contas no Instagram. E eu estou absolutamente apaixonada pelas perguntas, porque elas são completamente aleatórias, dentro de toda a gama que poderia ser falando com você, desde política até futebol. Então, vou trazer uma delas, começando pelo Rafa Parreira, que perguntou se você também acha que a gente deveria aposentar a camisa amarela da seleção, por tudo que a associação dela com o fascismo e com, né, os bolsonaristas, enfim, e agradecendo a você por ele ainda acreditar no Evangelho. Ah, que legal. Rafael, né? Rafa. Tá, Rafa. Imagino Rafa. que sim. Rafa, eu não tô nessa linha, não. Eu ainda sou daqueles que é um símbolo popular, é um símbolo que dialoga com grande parte do nosso povo brasileiro, trabalhador, lutando para sobreviver.
essa camisa faz uma mediação com essa nossa gente sofrida, trabalhadora, então a minha decisão política é disputar o símbolo, é disputar a camisa para que ela seja mobilizada em favor da democracia, da justiça social, do respeito à diversidade. Então, não é por alienação ou ilusão, é consciente, é entender que é um símbolo de capilaridade popular e que, portanto, é melhor disputar o seu sentido do que simplesmente abandonar. Eu acho maravilhoso, né? Eu sou daquelas que acho que a gente devia abandonar, mas é impossível não prestar atenção nesse argumento, sabe? Porque a capilaridade do símbolo é muito grande. E até a gente criar um outro. Então, eu estava ouvindo o pastor falando sobre a tristeza, né? Esse mergulho para baixo, assim. A tristeza no futebol, ela forma caráter. A vitória, ela lambe o ego. Eu fico insuportável quando eu ganho, mas quando eu perco, eu me torno uma pessoa melhor. Como você pode notar, ele não fica insuportável quando ele ganha. Mas acho que é isso. O futebol ensina a gente a perder, né? Claro, é isso. Acho que no fundo é isso. Eu queria puxar, vou ler a pergunta do Matheus, só queria puxar uma rapidinho, porque ele, né, falou em relação ao evangelho e a camisa da seleção. As pessoas acham uma coisa muito paradoxal ou incongruente a sua relação com a religião e o futebol ao mesmo tempo? Assim, se essa pessoa que vai para o estádio e se perde no futebol ao mesmo tempo que você é um pastor? Não. É engraçado, né? Com outras áreas da minha vida, sim, né? Por exemplo, eu gosto de carnaval, eu gosto da Sapucaí, eu gosto do samba. Então, com outras áreas de interesse da minha vida, a visão conservadora vem e bate. Com o futebol, menos, viu? Essa coisa de eu ser frequentador do estádio, torcedor do Flamengo, isso aí pega menos do que outras dimensões do meu comportamento e da minha vida, sabe? Ah, interessante. E aí a pergunta do Matheus é bem na relação entre essas duas coisas, né? O que você pensa sobre a presença de símbolos religiosos no futebol, como Santos, Orixá, São Jorge Guerreiro, velas no vestiário, orações, aquelas camisetas e faixas 100% Jesus, essas coisas. Que pergunta interessante. Nossa. Eu vou sempre responder, vou manter a minha linha de raciocínio, assim. A mística habita o coração de grande parte do nosso povo. Os jogadores e os clubes vão ter as suas místicas, superstições. Então eu não consigo achar isso em si ruim, porque tem a ver com mística, espiritualidade e fé. O que eu acho que a gente tem que preservar é um ambiente de pluralidade, um ambiente de respeito à diversidade. Na minha opinião, uma coisa é afirmar uma tradição, uma mística. Outra coisa que eu já acho perigosa é o proselitismo. É você usar o clube, usar o vestiário para criar um ambiente de doutrina, de conversão. Isso eu acho ruim. Mas essa mística que brota do jogo, da superstição e da fé que os jogadores têm e que os clubes podem carregar como elemento da sua cultura e da sua história, beleza. Agora, usar o clube, usar o vestiário para uma lógica impositiva, unilateral, que você está ali tentando doutrinar as pessoas, bem, isso eu já não acho saudável nem respeitoso. Eu faria essa distinção, entendeu? Enquanto a gente pega a outra pergunta, eu tenho uma curiosidade que, assim, a gente comete loucuras por futebol, né? A gente completamente sai da casinha. A minha maior loucura foi quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. A minha ex-mulher já tinha morrido, ela tinha morrido há 1 ano. E eu falei, se for campeão, eu vou dar 3 voltas no jardim completamente pelada. O jardim era praticamente na rua. E eu falei isso na frente das minhas sobrinhas. Elas tinham 7 e 9 anos. E, obviamente, eu tive que fazer, né? Eu tive que cumprir essa promessa. Qual foi sua maior, não quero nada nesse nível, né, pastor, por favor, mas assim, qual foi a sua maior loucura com o futebol? Maior loucura?
Ai, são tantas. Eu confesso a você. Ih, gente, estou falando muita coisa. Vamos lá. Por exemplo, adolescente, jovem, já era muito comprometido com a igreja e pregava, líder de jovens, líder de adolescentes. Mas bem, não é nada demais. Mas para a minha história, tenta entender pela minha história. Mas eu já fui muitas vezes ao Maracanã, naquele jogo das 4 da tarde, aquele tricampeonato em cima do Botafogo, eu fui em todas as finais. 2007, 2008, 2009, no Carioca. E assim, de ir para o Maracanã, chegar atrasadaço no culto, não podendo, porque eu era líder, e chegar na igreja, correr para o banheiro sem ninguém me ver, para tirar o manto sagrado e botar ali aquela roupinha mais social e subir para as minhas funções. Vou confessar também, sinceramente, espero que as pessoas me respeitem, me acolham, não me julguem nem me cancelem. Eu já preguei, sabe, ali no púlpito, com o GE aberto para fazer a atualização. Tipo, pregando de forma consciente, dedicada, mas juro, assim, aberto assim, na pontinha do púlpito, fazendo assim de vez em quando, porque infelizmente o jogo não era o jogo das 4, sabe? Às vezes era o jogo das 6, aí pegava direto o horário do culto. Jesus, isso era muito angustiante para mim. Eu creio que Deus me perdoa. E a última história, dá tempo de contar rapidinho? Claro. Essa vocês vão me compreender, vão ter compaixão real de mim. 2019, companheiras, final da Libertadores. Eu estava em cartaz com uma peça. Ah, não. Não, eu vou contar tudo. O Amor como Revolução, uma peça baseada no meu livro, O Amor como Revolução, um monólogo, eu sozinho no palco, 1h15. Tinha 3 musicistas que acompanhavam, uma vocalista, violoncelo e piano, mas de ator, somente eu. E saiu lá o calendário da temporada num teatro histórico no Rio de Janeiro, que é o Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, centenário, uma peça dirigida por Rodrigo França, coproduzida pelo Lázaro Ramos. Eu, assim, descobrindo a minha vida como ator, mas saiu lá o dia e tinha a peça às 7h e a final às 5h. Daí eu procurei a direção da peça e disse... Eu tentei usar argumentos antropológicos. Eu falei, olha, o Flamengo, independente de quem gosta ou não de futebol, é um elemento da cultura carioca. Eu acho que faz pouco sentido a gente ter a apresentação nesse dia. E aí eu percebi que as pessoas riram, e riram no sentido de achar que eu estava brincando. Só que eu estava apresentando um argumento. E aí, quando eles entenderam que eu não estava brincando, o riso foi pro óbvio que não, Henrique. Então eu passei aquele mês sofrendo, tentando compreender uma saída. Será que eu passo mal eventualmente? Enfim, tipo, você planejar aquela, vou passar mal. Mas meter um atestado, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas aí, bem, não deu. Alguns amigos foram para a final. E minha família, primos, foram para o Maracanã e eu tinha que estar no teatro a partir das 4h. Bem, aí eu pensei, eu não tenho a menor condição de ficar assistindo esse jogo. Já que não dá para ver a final toda e com os meus primos e com a torcida, eu me recuso a ver. Então eu fui para o meu camarim. Eu fechei a porta do camarim, eu fechei a janela, graças a Deus, era no último andar. Coloquei um bandeirão do Flamengo na janela, coloquei o celular no modo avião, para não ter notificação, nem telefonema, nem mensagem. E mais, eu liguei o chuveiro. E fiquei assim, eu orava, eu aquecia, eu chorava. Daí eu falava, olha ou não olha o celular, olha ou não olha o celular. Quando chega no intervalo, eu tiro do modo avião, 1-0 River. E eu senti aquela dor que nós já falamos aqui, visceral, e eu comecei a ficar nervoso, triste, mas mantive o meu ritmo, botei no modo avião, voltei para o chuveiro, talvez a crise hídrica global
seja culpa minha. Assim, Ou do assumo. Flamengo. Mas aí bateram na porta, porque eu tinha que descer para o palco, que a gente sempre faz o reconhecimento do palco e um aquecimento no palco, com o meu preparador de corpo na época, o Kennedy, que já foi atleta de nado sincronizado do Fluminense. Ele era, inclusive, nesse contexto. Daí eu desço abatido, triste, dei mais uma olhada, 1-0 River. Aí eu tô ali fazendo o meu aquecimento. De repente, o técnico de som grita: Henrique, 1-1, Gabigol. Cara, aí meu coração acelerou, comecei a andar pelo palco. Eu falei, gente, meu Deus, quanto tempo? 43. Eu falei, que isso? Vai para prorrogação. Aí meu cérebro pirou, porque eu pensei, eu vou entrar em cena com o jogo na prorrogação. É o pior cenário. Melhor você saber que perdeu, do ponto de vista cênico, do artista, entendeu? Sim. Então, minha cabeça, eu já não passava mais texto, eu fingia que estava aquecendo. Eu, nervoso. Gente, dá até vontade de chorar. Passaram mais alguns minutos, ele grita. Quero chorar. Henrique, 2-1, Gabigol. Eu comecei a chorar no palco. Olha, mas eu tô chorando, porque a gente sabe o que é isso. Aí eu chorava, e nisso tocou o primeiro sinal, porque são 3 sinais para começar a peça. Então, o primeiro sinal é aquele que abre já para o público entrar e começar a sentar. Nessa hora, eu falei assim, cara, vão me entender. Eu fui ali para os bastidores, né? Olhei para o diretor, olhei para as musicistas, para o preparador de corpo. Eu tremia assim, eu falei, gente, é o seguinte, eu entendo que tinha que ter peça hoje. E eu fico emocionado com as pessoas que compraram o ingresso e estão aqui. Mas, olha, o Flamengo está ganhando. São 47, são 47 do segundo tempo. Aí eu falei assim, vocês podem atrasar um pouquinho a peça só para eu ter certeza de que o meu clube foi campeão? Aí fez uma roda com o celular no meio, já tinha tocado assim, o outro sinal, já era para estar começando a peça. O Rodrigo entendeu que se eu entrasse em cena daquele jeito, bem, nós teríamos um fracasso profissional, porque estava... Aí acabou o jogo, aí eu abracei, beijei todo mundo, chorei, dei uma última aquecida e entrei para... Eu só fui ver os gols, portanto, depois, que aí eu fui encontrar o meu irmão, o meu primo, abraçar os meus amigos e então poder comemorar. Aí eu saí, estava chovendo no Rio, aí eu botei um bandeirão do Flamengo, fui pela rua correndo, que ali é perto da Lapa mesmo, ia gritando para todo mundo. Mas essa foi a minha experiência com a final em 2019. Pois você fecha a força do radinho. Na minha teoria do radinho. Tá vendo? É impossível não se emocionar com essa história. É completamente impossível. Assim, eu estava torcendo contra. Sim. Mas é claro que tem emoção, é óbvio, a gente sabe exatamente, sabe? Aquilo que aconteceu não vai mais acontecer tão cedo. Não. Né? É isso, assim, foi um raio que caiu ali. É isso. Linda essa história. Tá muda. É linda essa história. E eu amo que quando você começa a contar as suas loucuras por futebol, você faz referência à camisa do Flamengo como o manto sagrado estando dentro da igreja. O manto sagrado dentro da igreja é a camisa do Flamengo. E é uma emoção muito doida, né? Assim, eu sei que para mim, por exemplo, a parte o nascimento do meu filho, né, o momento que ele literalmente sai de dentro de mim, a Libertadores de 99 dentro do Parque Antártica é o segundo maior momento de êxtase da minha vida, não se compara com nada, né? Não tem nada igual, né? E aí é isso, né? Gol no finalzinho, pênalti, disputa de pênalti, gol na prorrogação, essas coisas sempre né, trazem essa emoção adicional. Mas eu vou ler aqui a pergunta do Fábio, que pergunta o que você seria se não fosse deputado e nem pastor, admira muito seu trabalho. Você já faz tanta coisa, né? Escritor, ator, deputado, pastor, Flamengo. A resposta que mais falta? Não, a resposta está dada na minha descrição. Tipo, na verdade, eu estou como deputado, tá? Eu sei que é talvez preciosismo de linguagem,
mas eu sou um discípulo do Jesus Negro de Nazaré, eu sou um pastor da tradição de Luther King, antifundamentalista, que celebra a diversidade, eu sou um artista da poesia, do teatro, eu sou o pai de Maria, eu sou o torcedor do Flamengo e estou como deputado, né? Agora, em termos de profissão, vocação, base material, se eu não estivesse como deputado, provavelmente como artista, como escritor, fazendo projetos no teatro, no cinema, dando palestra, produzindo podcast. Acho que eu sou um comunicador, então eu estaria fazendo coisas relacionadas à arte e comunicação, muito provavelmente. Eu fiquei pensando numa pergunta aqui, enquanto a gente. Essa eu achei Já, tão boa essa, porque perguntaram do jogador do São Paulo. Eu acho isso tão bacana, porque assim, é um torcedor do São Paulo, né? É, Que quer, eu não é enxergo. muito bom. Qual é a qual pergunta? foi o melhor jogador do São Paulo de todos os tempos, na sua opinião? Que pergunta interessante. Do São Paulo? Não, São Paulo tem grandes jogadores na história. Eu peguei pouco daquele time de 92, 93, mas eu sou tão viciado em futebol que eu já parei para ver, porque me chamou a atenção um clube ganhar 2 mundiais em sequência. Uhum. Eu gostava muito do Miller como jogador. Grande jogador. Achei um jogadoraço, entendeu? O Evair é Palmeiras, né, Alicia? Palmeiras e Vasco, né? Não. Abri um parênteses aqui, respondendo então, acho que o Miller, o próprio Raí. Aí, indo um pouquinho além, me veio o Evair. Vocês não acham o Evair um jogador pouco falado pelo tanto que ele jogou, ou é só uma impressão? Que eu acho ele um jogadoraço, assim, e fala um pouco dele. Se fosse no programa do nosso amigo Luca Bop, seriam os subestimados, né, no bopismo. Para mim, um jogador totalmente subestimado, não pela torcida do Palmeiras, obviamente, mas aí é o nicho de quem viveu, né? E eu vivi muito aqueles anos 90, é o meu momento, né, de criança, de estar assim, completamente imersa no futebol. E é aquele jogador que hoje a gente sente tanta falta, né? O Flamengo tem o Pedro, mas tem a seleção mesmo sofre com isso, que é aquele 9-9, né? É o cara que faz gol, né? É o cara que você joga a bola nele, a bola vai entrar de alguma forma. Eu sinto muita falta. E nas conversas de Palmeiras, quando tem sempre essa coisa, cadê o 9? A saudade, ela é quase sempre do Evair. Aliás, amiga, eu vou fazer um improviso aqui. O Henrique é ator, ele não vai se importar. A gente tem um quadro no programa que eu quero fazer com você essas 2 perguntas na nossa conversa de bar. Tem saudade de ex e cobiça. Que é assim, quem você gostaria de trazer de volta, que você já teve um dia, esqueceu todo o mal que ele te causou, e você gostaria que ele voltasse. E o cobiça é quem você gostaria de roubar dos coleguinhas. Se você pudesse pegar um jogador de um adversário e trazer para o Flamengo. No futebol de hoje, né? De hoje. Pensando hoje por hoje. Entendi. O jogador que eu gostaria de ter de volta já tem a ver com uma história que a gente já contou aqui hoje. Apesar da falha, o Andrés Pereira é um jogadoraço que eu queria que tivesse a chance de se redimir jogando futebol com a camisa do Flamengo, assim. E cobiça... Ele é um homem que perdoa, olha aí. Eu perdoo, não, tem que... vou falar. Eu gosto muito do Rafael Veiga. Temos uma pergunta sobre o Veiga aí, produção. Dá uma olhadinha aí, aproveitar, vai falar, se você acha que o Veiga agora virou banco do nosso Verdão, o Caio é Verdão, perguntando aí, aproveita para falar do Rafael Veiga, por que você gosta dele? Ele é muito técnico, eu gosto do passe, eu gosto da precisão, gosto da eficiência dele. Acho que um jogador eficiente, eu posso estar enganado, mas muito importante nesse ciclo
vitorioso recente do Palmeiras, assim, muito sempre participando de forma protagonista da construção das vitórias. Mas agora eu vou falar de um outro jogador que eu cobiço também, que não está fazendo a carreira que todos nós imaginávamos que ele faria. Eu acho que ele ouviu vocês, mas e aí são vários fatores, mas eu gosto do futebol do Ganso. Não, você falou para mim, o Ganso, pastor. Eu gosto. Ele é genial. Ele é um gênio. Eu não sei porquê, eu teria que parar, pensar, porque o futebol de hoje, ele é muito, né, ele é muito rápido, é de ocupação de espaço, é muito físico, e para um jogador que não tem essa característica ir bem, ele tem que ser muito bem, ele tem que ser muito bom mesmo, porque senão você se torna inútil para um jogo muito rápido. O Ganso é aquela pausa elegante que não é a pausa da sofrência, da ausência de criatividade. Não. É aquela pausa que vê o ponto futuro, é aquela pausa que encontra um espaço, é aquela pausa que joga para um já para se posicionar, para levar o time adiante. O que hoje é raro no futebol, esse perfil de jogador, e que eu sempre gostei muito desse perfil da elegância, da cabeça em pé, e de uma pausa que, na verdade, não é da desaceleração, é da inteligência. O Fluminense aconteceu de novo, pouco, mas acontece, ganhou do Flamengo. Foi 1-0, não foi? No segundo turno do Brasileirão. Se eu tô lembrando bem da jogada, é um toque do Ganso no meio-campo. Um toque. Assim, um toque que abre, parece que vai desacelerar, mas ele acha um outro jogador do Fluminense que entra em condição de fazer gol. Esse é o Ganso. Eu queria que ele tivesse e ainda possa construir uma carreira mais condizente com o jogador que eu acho que ele é, entendeu? Nossa, eu concordo muito, porque assim, eu acho que esse futebol intenso, da correria, que a gente vê hoje, também tem, quando surge um Rony, e você vê o esforço do Rony, você vê a correria dele, isso também é comovente. Mas há alguns que correm sem correr. Exato. O Ganso, ele encontra o lugar em que ele precisa estar para aquela bola passar por ele, e se fosse no teatro, assim, é o diálogo que anda. Então, por exemplo, nesse gol agora contra o Santos, também no finalzinho, nesse jogo último agora, o Ganso, ele recebe a bola, ele dá um toque aparentemente banal para alguém que está do lado dele, e aí ele imediatamente ele aponta para as costas dele. Então ele dá o toque e fala, eu quero a bola lá. É isso. E aí, obviamente, quem estava com a bola, que era o Keno, não consegue colocar a bola lá, a bola bate nas costas do Bernal. Ela bate, é verdade. Mas o Arias resolve a parada e coloca a bola lá. E a bola era lá, para o Samuel Xavier. E é gol. Então, assim, às vezes eu revejo um jogo, eu olho só o Ganso. É muito maravilhoso. E eu acho que as pessoas, como ele não corre, as pessoas teriam que falar preguiçoso. Como ele aparentemente não corre. Preguiçoso, folgado, ele toca de costas, mas ele é genial, eu acho. E não teve a carreira que a gente imaginou, porque ele se machucou muito, né? Físico, né? Muita lesão. E lá fora na Europa não entendem esse jogador. Não entendem. Então, aqui, o Abel Braga, primeiro, depois o Diniz, deram esse terceiro tempo para ele, sabe? E eu fico muito feliz que ele tenha ganhado uma Libertadores com o Fluminense e que ele ainda esteja sendo cara. Bem lembrado, que bom que você falou nele. Você tocou num ponto sensível. A Mili, assim, a gente estava conversando, inclusive, falando do Ganso nesse jogo que, assim, as deusas resolveram a falha do Keno, fazendo com que a bola batesse e voltasse, e com que a bola do Samuel Xavier desviasse e entrasse no gol para premiar um gol a genialidade do Ganso, porque, especialmente aquele jogo contra o Neymar, toda aquela disputa entre Samuel Xavier e Neymar. Aliás, falando em Neymar, aqui me ocorreu uma pergunta, que é justamente esse envolvimento de alguns jogadores específicos que têm as suas vidas privadas,
comportamentos bastante questionáveis, e aí, de repente, faz um culto em casa, né? Essa associação com a religião como uma tentativa de, não sei, de resgatar a sua imagem, ou de provar que é um homem de família, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, então eu tenho uma visão que, assim, permanece a minha visão crítica em relação àquela pessoa. Mas para você que é um homem do futebol e da religião, como é que é ver esses movimentos, né, de atletas como esses, que de repente se agarram na religião para tentar, de alguma forma, construir uma imagem diferente? É bastante complexo. A espiritualidade que eu aprendo com o Evangelho, ela é um termo que a gente usa muito assim no universo das igrejas. É quebrantamento de coração. O que é o coração quebrantado? É humildade para reconhecer erros, não bater no peito e reivindicar a justiça própria, porque isso é o caminho para a hipocrisia, para superioridade moral, para olhar para outras pessoas e julgar, cancelar. Então, essa religiosidade que pressupõe uma moral superior, ela namora muito com a hipocrisia e com a performance, para fora, para fora, para fora, e ainda julgando quem pensa ou tem um comportamento diferente daquilo que se considera moralmente superior. Isso é muito perigoso. Como resposta a isso, eu prefiro aquela espiritualidade que traz consciência das nossas contradições, das nossas falhas, e tendo como objetivo uma mudança profunda de entendimento e de atitude. No Novo Testamento aparece a palavra metanoia, muitas vezes no grego, que tem a ver com arrependimento e tem a ver com mudança de pensamento e de atitude. Se a espiritualidade tem a ver com reconhecer erros para buscar novas atitudes que não estejam mais condicionadas por aquele modo errado, violento, destrutivo, bem, aí eu acho que é um exercício de um coração humilde e quebrantado. Agora, se a religiosidade é acessada como desculpa performática para continuar no mesmo modo destrutivo, aí é a manipulação da religião para absolvição da consciência para a manutenção da mesma forma destrutiva. Então, acho que isso eu critico profundamente, entendeu? Até porque o coração quebrantado, se é sincero, nem precisa de câmera, nem precisa de performance para fora. Às vezes é com o joelho dobrado no quarto, batendo no peito, dizendo eu errei e vou ter uma nova atitude. Não precisa de nenhum like, nenhum compartilhamento, nenhuma foto, nenhum vídeo. É o coração reconhecendo um erro que pode ter magoado alguém, ofendido alguém, entristecido alguém, e ali surgindo uma nova atitude humana. Isso nem precisa, em tese, de rede social, porque acontece aqui dentro. Essa espiritualidade de dentro do coração é que eu acho saudável, entendeu? Maravilhoso, perfeito. Eu acho que a gente está chegando no fim, mas queria tanto saber quem ele acha. Outra pergunta do Rafa: quem deveria ser o novo treinador da seleção? Então, eu vou apresentar um projeto de lei proibindo Felipe Luiz de ser treinador da seleção brasileira. Então, já vamos esquecer esse nome agora. Abel Braga. Abel Ferreira. Não, Braga pode levar. Pode levar, fica à vontade. Eu quis falar Abel Ferreira para tentar dar uma desmontada no adversário desse ano. Mas eu talvez seja clubista, assim, mas pensando no que é possível, pelo que eu estou entendendo dos bastidores, o Jorge Jesus. Porque, pensando no que é possível, eu acho que ele tem uma mentalidade de futebol ofensiva e tem caixa para chegar... Eu estava ouvindo uns comentaristas falando assim, porque a situação é tão crítica, na minha opinião, que também precisa alguém que tenha uma certa legitimidade para recompor o elenco. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Não estou falando de força no sentido agressivo, não. Mas vou dar um exemplo.
quando ele chega ao Flamengo em 2019, é o famoso chega chegando, entendeu? O método é esse, o estilo é esse, o time é esse, aí tem até aquela... Viralizou muito ele corrigindo o Arão. Arão! Sabe, aquele cara que chega, eu sei o que... E Arão dá uma... Eu gosto do William Arão, tá? E ele melhora muito com o jogo do Jorge Jesus. Então, eu acho que você tem um treinador que chega chegando, que tem história, estofo para chegar chegando e tenha uma mentalidade de futebol mais aguda, intensa e ofensiva. Nesse sentido, eu acho que daquilo que eu vejo hoje, como é possível negociar, é o Jorge Jesus. E eu não entendo, até pergunto para vocês, por que tanta demora? Eu sei que clube é diferente de seleção, o clube joga toda semana. Mas mesmo assim, não tem uma demora muito grande para a definição de um tipo de... Porque também tem outro elemento. Para definir um nome, eu acho que tem que definir um projeto esportivo e futebolístico. Exato. Então, até quando eu cito Jorge Jesus, eu estou com uma mentalidade de jogo na cabeça, uma proposta de seleção que eu acho que ele pode cumprir. Mas por que demora tanto assim? Ou eu estou desinformado e já tem notícia quente aí? Não, demora porque a CBF não sabe o que quer. Como ela não tem uma filosofia de jogo, como a gente perdeu, a nossa cultura futebolística não existe mais em campo. Ela não está mais lá. Então, eles pensam Ancelotti, Jorge Jesus, Abel, que são coisas completamente diferentes. Dorival Júnior, gente. Dorival Júnior é nível clube. Não é nível... Não tem uma autoria ali. Então, é isso. A CBF não sabe o que quer. Por isso demora. E mesmo o Fernando Diniz, por exemplo, assim, é um cara que você tem que dar tempo para ele trabalhar. Se você conhece o trabalho do Fernando Diniz, você não vai desistir dele em meia dúzia de jogos porque não deu certo. Especialmente se você está aceitando que ele vai treinar a seleção e o clube ao mesmo tempo. Então, assim, claramente é isso, não tem projeto. Né? O projeto é assim, quem quer, quem pode, quem dá. Né? Eu queria o Ancelotti não dá, o Jorge Jesus quer, mas que horas o Jorge Jesus pode vir? Só pode vir em maio. Então é um pouco nesse sentido de faltar projeto mesmo. E se a gente olha, né, o que acontece dentro da CBF, como a CBF é gerida, não é exatamente uma surpresa, né? Exato. Entendi. Então, assim, eu não tenho como te agradecer por esse papo incrível. Fico feliz que as pessoas possam ver o lado do seu amor e ver o quanto você é insuportável por causa do Flamengo, que eu não sou obrigada a saber disso sozinha e aguentar as provocações sozinha. Ver você admitir a dor que o Palmeiras lhe causou, que provavelmente explica o fato de você ser tão insuportável comigo e com outros palmeirenses. Mas eu acho que só mostra, Pastor Henrique, agora falando sério, o quanto você é uma pessoa múltipla, ampla e acolhedora, e que, assim, uma representação do que é o Brasil, né? Que é a religião, é o futebol, é a política, e é ser tudo junto ao mesmo tempo agora, e o quanto é possível, né? Que todas essas coisas caibam dentro da mesma pessoa. E vendo a minha amiga Mili Lacombe chorar por causa do Flamengo, é isso que aconteceu? Não, assim, eu encontrei o pastor Henrique 2 vezes na vida, 2 vezes ele me fez chorar. A primeira com a oração do amor, lá na bancada do Amor e Sexo, e agora por causa do Flamengo. A última pessoa que me fez chorar por causa foi o Zico, entendeu? Vai todo mundo me ver chorar por causa do Flamengo. É isso, eu vou assumir, vou me apropriar desse lugar. Obrigada, pastor. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu fico muito grato, me senti muito bem, assim, com o ambiente, nossa reflexão coletiva sobre o futebol, sobre a sociedade, as perguntas de vocês, do público. Independente do programa, eu já admiro muito o trabalho de vocês e acompanho. Vou confessar, aqui à minha direita, tá? A coordenadora da minha comunicação, que é fã da Mili. Quer aparecer rapidamente ou não quer? Estava aqui meio que chorosa. Aqui, O ano que eu morei em Nova York, chorei uns 3 horas, assim. Obrigada. Qual é o seu nome? É a Yara. Yara, muito obrigada, Yara.
Então, Eu indiquei o livro para o Henrique, para ele sim, dar uma lida também, para com ele chorar um certeza, pouquinho com também. certeza. Ele fez você chorar, você me fez chorar, então todo mundo faz chorar. Pronto, aí a gente fecha o círculo. Obrigada, Yara. Nada. Então, eu estou muito feliz, admiro o trabalho das duas, e vocês juntas só pode dar essa beleza, essa potência tão importante para a sociedade e para o futebol que a gente tanto ama. Obrigada, pastor Henrique. Obrigada. Valeu. E aí, lembrando, todo mundo que está aqui com a gente, assistindo aí, nas horas que vocês puderem, consumindo esse conteúdo das histórias maravilhosas do pastor Henrique, lembrar que toda segunda e quinta-feira, 13h, tem programa aqui no canal, depois entram os cortes também, mais conteúdo no nosso Legal. Instagram. Fiquem aqui, curtam, ativem o sininho, se inscrevam e continuem acompanhando a gente aqui. Obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima live.